Olá pessoal, estamos de volta e antes de qualquer coisa, batemos a nossa meta, 2.000 inscritos. Fica aqui desde já a minha gratidão, meu muito obrigada ao super apoio de todos vocês que ajudaram, comentando, curtindo, porque tudo isso faz diferença, tá gente? Pro algoritmo, tudo isso é muito importante. Quando você curte, comenta, compartilha, tudo isso faz diferença. Para você que chegou agora, é um novo inscrito, seja muito bem-vindo. Para você que está comigo desde o começo, está comigo desde a metade do caminho, muito obrigado pela super companhia. E um outro detalhe, gente, eu tô um tempinho sem aparecer por aqui, mais de uma semana, porque semana passada aconteceu de um tudo. O meu esposo pegou uma virose daquelas que dura mais ou menos uma semana, ficou muito mal. A minha nora precisou trabalhar. Eu fiquei tomando conta da minha neta, acho que foram uns 2 dias. Eu tô com algumas outras atividades aí novas, algumas outras ocupações, tá, gente? E aí o meu tempo tá super resumido, eu tô com muita dificuldade de tempo pra aparecer por aqui, pra ler, pra gravar. E tinha uma casa alugada aqui na vizinhança e o inquilino entregou a casa e foi embora. O dono da propriedade, gente, chegou, parece que reformando tudo, quebrando tudo, e tá uma barulheira. Hoje nós estamos em silêncio, graças a Deus. Mas os últimos dias, a última semana, foi barulho, um monte de coisa aconteceu. Então hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as leituras que eu tentei fazer de janeiro. E nós já temos um favorito, porque eu li um livro que não estava na meta, mas eu amei. Gente, que livro maravilhoso. Mas vamos lá, vamos começar. Dos Abandonados pro que eu estou lendo e pro que eu já li e se tornou um favoritaço. Todas as informações, tudo que vocês precisam saber, vou deixar no box de descrições e fixado no primeiro comentário. E o vídeo com as metas para 2025, vou deixar linkado aqui também para vocês. Vamos lá, gente, um livro que eu fiquei com pena de abandonar. Eu ainda não me conformo que eu abandonei esse livro, gente, mas vamos lá. Tá na meta para 2025, eu entrei com muitas expectativas, porque nós temos aqui um escritor que ele segue um estilo de narrativa, pelo menos nos livros que eu pesquisei, que estão no meu radar, ele segue um estilo de literatura religiosa. Ele constrói narrativas a partir de vidas de religiosos, padres, párocos. Ele tem uma origem católica, uma raiz católica. Eu tô falando de um escritor que não é muito falado, tá, gente? É o Georges Bernanos. Ele nasceu na França, ele foi um escritor, jornalista, nasceu em 1888, ele pertencia a uma família católica, monarquista, então a gente tem aqui uma raiz, né, de vida católica, e ele enveredou por esse caminho. As suas narrativas são narrativas que falam acerca desse lado da fé, do lado espiritual. E eu entrei aqui nesse livro com muita expectativa. Gente, eu estava muito entusiasmada, até porque eu vi inúmeros comentários falando que esse livro era muito bom. E ele é muito bom, tá, gente? Olha só que interessante. É um livro de 245 páginas, e nós temos aqui, eu tô falando de Diário de um Pároco da Aldeia, nós temos aqui um jovem pároco e ele vai ingressar nessa paróquia. Gente, eu li a metade do livro, só que foi assim, eu passei o mês de janeiro inteiro para ler a metade de um livro de 260 páginas, aí, uma média, 260 páginas, 245 páginas, eu li a metade durante o mês de janeiro inteiro, porque assim, nós temos o relato a partir de entradas de diários. E o livro é bom enquanto esse jovem está fazendo aquilo para o qual ele se propôs, escrever o seu diário, as suas experiências, suas vivências, enquanto um jovem pároco
que vai para uma aldeia humilde. E aqui a gente tem esse jovem que ele sofre, ele é doente, ele tem a saúde debilitada, sente muito o seu estômago, então às vezes ele tem dificuldade de se alimentar, porque ele come, ele passa mal, ele bota tudo que ele comeu para fora, e aí ele fica naquele receio, vou comer, vou novamente, vou passar mal, e ele tem essa questão da saúde muito restrita, muitas dificuldades. E ele começa a escrever o seu diário falando das suas debilidades, e nesse momento o livro é maravilhoso. Enquanto ele está contando para nós seus medos, medo de não conseguir, medo de não superar as expectativas que foram colocadas sobre ele, porque ele é um jovem pároco, é um jovem padre, então ele foi levado, foi enviado para aquela paróquia, então tem-se expectativas colocadas sobre ele, e ele fica naquele receio, e se eu não superar expectativas, se eu falhar, e ele é jovem, então ele tem suas tentações, tem seus temores, né? Ele não sabe nada da vida, ele não tem experiência de vida, porque ele passou a sua vida inteira estudando e sendo treinado, sendo educado para ser um pároco. Então ele não conhece nada do mundo, não conhece nada sobre questões monetárias, o valor das coisas, ele não sabe calcular se tal mercadoria tá cara demais, tá barata demais, se estão passando a perna nele quando tentam vender a ele alguma coisa por determinado preço, porque ele não tem experiência de mundo, de vida, ele passou a vida inteira num convento, num magistério, sendo treinado para ser um pároco. Só que em determinados momentos, esse personagem, ele vai começar a divagar sobre outras pessoas que não tem nada a ver, sobre a roupa da fulana, da condessa fulana, o chapéu da condessa, o fulano estava fumando um cachimbo, um charuto, e aí ele perde a linha de raciocínio, gente, e ele vai divagando, e ele vai viajando em coisas, e você fica assim, pelo menos pra mim a leitura funcionou dessa forma. Pra que ele está falando no vestido da condessa? Por que ele está entrando em detalhes sobre o charuto do fulano de tal? O que eu quero saber do charuto do fulano de tal? E como eu tinha muita expectativa nesse livro, eu falei, eu vou abandonar e em algum momento, vou largar de mão e em algum momento eu vou retomar para ver o que acontece. Mas, gente, eu tô com muita pena, porque eu tinha muita expectativa. E os pontos que eu li, as partes que eu li, porque eu li a metade do livro, eu falei, nossa, as partes que são boas são muito boas. E aí eu não sei se em algum momento a leitura melhora e eu não tive paciência, ou se ela vai seguir assim até o final. Me contem se vocês já leram Diário de um Pároco da Aldeia. É isso. Larguei de mão. Gente, pasmem, o outro que eu larguei de mão, vocês não vão acreditar que eu larguei esse livro de mão. Mas eu larguei, gente. Eu larguei, eu não tive paciência para um livro. Inclusive, ano passado, eu li um livro desse autor que entrou na minha lista de favoritos. Maravilhoso. Eu tô com uma edição aqui, gente, ó. Capa dura, fitilho, uma novela publicada em 1846. Gente, um romance, né? Eu digo, novela, é curtinho. Assim, nossa, é maravilhoso, gente. Assim, o livro que eu li desse autor ano passado foi um livro incrível. Esse romance aqui, ele tem 147 páginas, tá? E, nossa, vamos lá, gente. Eu estou falando de Gente Pobre, do Dostoiévski. Essa edição maravilhosa aqui, ela tem Gente Pobre e a Anfitriã. E estava na meta Gente Pobre. Gente, nós temos aqui um livro epistolar, é uma troca de cartas entre o senhor Makar e a jovem, a senhorita Varvara. Eu não vou nem me atrever a ler o sobrenome deles, tá, gente? Pra não errar. Então a gente tem aqui um senhor de certa idade,
a gente tem essa jovem que ela é órfã, e eles estão ali trocando essas correspondências que eu, até onde eu li, eu não entendi muito bem o que está acontecendo. Só que teve uma coisa que me tirou a paciência, gente. Quando quando esse personagem do Dostoiévski começou com minha danadinha, ai, a sua mãozinha, a sua bochechinha, ai, minha queridinha, meu anjinho, ai, minha mamãezinha, minha inha. Aí ele despede da carta assim, de seu desinteressado Makar. Aí eu falei, sério? Aí eu já perdi a paciência, eu falei, não. Fora que eu não conseguia, até onde eu li a metade da novela. A novela tem 140, deixa eu conferir para não falar errado, gente. Porque eu tô com um livro com 2 edições aqui, 2 novelas no mesmo livro. Essa, 147, eu li a metade. E eu fiquei assim, minha inha, anjinho, queridinha, ai, sua mãozinha, ai, sua bochechinha, ai, minha queridinha. Hein? Gente, não deu pra mim, não. Assim, me contem se eu abandonei cedo demais, se eu tinha que insistir mais um pouco, porque eu li a metade, eu já perdi a paciência. E eu falei, para não tomar ranço, eu vou tentar retomar em algum momento, mas a princípio, pra mim também não deu. Me contem se eu estiver errada. Próximo que eu comecei a ler, gente, eu já fiquei apaixonada. Tô no comecinho, tá? Nós temos aqui um calhamaço de 402 páginas, né, gente? É um calhamaço, gente. Diferente dos outros livros, né? Os outros livros são 100 e poucas páginas, 200 e pouca, nós temos aqui 400 páginas. E, gente, eu já li desse autor um outro livro que é favoritíssimo da minha vida, que eu amei. E aí eu comecei a ler esse livro aqui, e eu comecei a ler a apresentação. E nesse livro, nessa apresentação, eu descobri detalhes da vida desse autor. Gente, a história de vida dele é muito triste. E esse livro, ele tem ali um quê de autoficção, pontos da vida real que ele colocou ali no personagem, sabe? Umas pinceladas. E eu comecei a ler o livro, eu fiquei com pena desse autor, porque eu não sabia de tantos detalhes da história dele. Tá, vamos lá, gente. Ernest Hemingway, Adeus às Armas. Gente, eu já li do Ernest O Velho e o Mar. Que livro! Do Dostoiévski, gente, eu li, que eu falei com vocês, né? Noites Brancas. Que livro maravilhoso! Exatamente como a sensação que eu tive ao ler O Velho e o Mar. Claro que são narrativas completamente diferentes, mas foram livros que me tocaram de diferentes formas, porém de um jeito profundamente igual. Tanto Noites Brancas quanto O Velho e o Mar. E eu comecei a ler esse livro aqui, gente, e nossa, eu fiquei com dó do autor, eu fiquei com o coração apertado, porque eu não sabia de alguns detalhes da vida dele. Alguns eu sabia, alguns não. Nossa, gente, assim, eu tô no comecinho da leitura, eu vou dizer pra vocês, eu estou amando. A gente tem aqui um romance americano da Primeira Guerra Mundial, considerado pelos críticos o grande livro que consolidou, né? Ele está entre os grandes livros que consolidou a reputação literária do Ernest. E, nossa, que dó, gente. Não sei. Eu vou continuar lendo e depois eu volto para dizer para vocês o que eu achei. Mas assim, eu estou gostando, é o que eu posso dizer para vocês. Está na meta, e eu comecei a ler um livro de matemática que eu amo. Nós temos aqui um autor que foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Segunda Guerra Mundial. Então vocês já sabem que as chances de eu amar essa leitura são muito grandes. De Elie Wiesel, A Noite. É um livro que está na meta. Eu comecei a ler esse livro. E esse livro, gente, ele tem um quê de dor.
e melancolia bem diferente das dores e melancolias que eu já conheci lendo livros da Segunda Guerra Mundial. Tô no comecinho também, gente. Então eu não posso dizer muita coisa. É um livro curtinho, mas ele tem um quê melancólico diferente. Eu preciso ler mais um pouco, né? Concluir pelo menos. Ler a metade para poder ver se eu consigo entender. Para ver se eu estou entendendo corretamente, para ver que de melancolia diferente é esse. Mas a gente tem aqui um autor, um sobrevivente, que ele tem um quê, sabe, de dor, de melancolia diferente. Diferente, gente. É um livro diferente dos outros. Eu costumo dizer isso, parece clichê, mas não é. Tem um quê de dor aqui, tem um quê de melancolia aqui, que é diferente do que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou voltar depois, quando eu concluir essas leituras, e vou conversar com vocês. Agora, por último, porém não menos importante, a minha leitura concluída de janeiro, que eu amei. Eu já vi muita gente falar desse livro, tá, gente? Nós temos aqui um livro de 274 páginas, uma autoficção, porque nós temos aqui a nossa autora colocando detalhes da sua vida nessa personagem, que é uma menina jovem. Ela é inteligente, é bonita, ela ganha uma bolsa, ela consegue um estágio em Nova York, ela tá dentro do seu contexto, no centro do mundo, ela tá no lugar que toda menina gostaria de estar. Ela, aparentemente, ela tem tudo, e ela vai dizer isso, a personagem vai dizer isso, ela tem tudo que toda menina gostaria de ter, ela tem tudo para ser feliz, ela tem tudo para se sentir realizada, mas ela está vivendo com uma doença, ela está convivendo, ela está lutando contra uma doença emocional, ela está com uma depressão profunda. E, gente, ler esse livro me deu um misto de emoções e de sensações. Eu estou falando para vocês, né, parar de enrolar, fazer suspense, da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Gente, esse livro, eu tinha comprado ele numa promoção e eu comprei ele sozinho e o envio estava muito atrasado, não estava chegando de jeito nenhum, demorando. Quando chegou agora em janeiro, chegou. Demorou, mas chegou. E eu estava com muita expectativa, eu nem tinha comentado nada com vocês, né? Porque era um livro que eu estava esperando chegar, o envio estava bem atrasado. Essas questões, né, de Natal, virada de ano, começo de ano, eu acho que isso contribuiu. E eu estava muito ansiosa para ler esse livro, mas eu entrei preparada porque eu vi muitos comentários sobre pessoas dizendo que a gente tem aqui algumas questões de racismo, preconceito. E a gente tem algumas questões que a gente, dentro do nosso contexto atual, a gente vai falar assim, não concordo com essa opinião. Mas, gente, veja bem, nós estamos em um contexto social, em uma década completamente diferente da nossa. É normal certas questões de preconceito, de discriminação, a posição da mulher. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui a Esther Greenwood, que é a personagem da Sylvia. Ela é inteligentíssima, ela escreve, ela vai trabalhar numa revista de moda, ela ganha uma bolsa, ela vai fazer um estágio, ela vai para Nova York com mais 10 ou 11 meninas, salvo engano. Então elas vão para lá, elas vão ficar num hotel só para elas, né, um hotel exclusivo para mulheres. E elas vão ficar ali para escrever, para ir para desfiles, essa coisa toda do universo da moda, das revistas, das colunas, né, dos jornais,
os comentários que as pessoas têm que escrever, aquelas colunas de moda, dando as suas opiniões, dando seus pareceres. E a gente tem a Esther. A Esther tem tudo. Em alguns momentos, o que eu achei da Esther? Em alguns momentos eu achei a Esther ingênua. Em alguns momentos eu achei ela sonsa, tá? Isso é a minha opinião, gente. Se você leu e pensou diferente, deixa aí no comentário. Em outros momentos eu achei ela deslumbrada, sabe? Ela tá vivendo Alice no País das Maravilhas. Ela tá vivendo um conto de fadas, ela acha que ela tá assim num lugar surreal, não é a vida acontecendo. E aí ela faz uns comentários sobre as pessoas, ela acha que ela é o centro das atenções em alguns momentos, e aí você toma ranço dela. Daqui a pouco ela, não, mas eu não entendi, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí você fala, nossa, como ela é sonsa. E depois você olha para ela, tem uma cena aqui, né, dela debaixo da figueira, e ela não consegue decidir o que ela vai comer, ela tá com fome. Um texto bem conhecido, um trecho bem conhecido. E aí você vê no decorrer de toda a narrativa, ela muito confusa acerca das próprias escolhas, acerca da própria vida, acerca do próprio posicionamento frente ao que está acontecendo, frente ao que ela quer, que só depende dela. Ah, mas ela está num contexto social onde se espera XYZ da mulher. Gente, quando a gente lê a história, nós temos, são raros, mas nós temos mulheres que simplesmente se posicionaram em ponto final. Nós temos, por exemplo, a autora de Mulherzinhas, né, que eu já li há muito tempo, a Louisa May Alcott. O final de Mulherzinhas, a personagem principal, que é a Jo, que representa a Louisa May Alcott na vida real, a Jo se casa em Mulherzinhas, mas a Louisa não se casa na vida real. Esperava-se que uma jovem se casasse, mas ela falou, não quero casar, então não vou casar. E aí a gente tem aqui essa personagem, que é a Esther, que ela tem que decidir, sabe? Ela não pode ficar choramingando. E aí eu não estou minimizando a dor da depressão, da ansiedade, os transtornos psicossomáticos ou psicossociais, ou sejam que tipo de transtornos forem, eu não estou minimizando. Eu estou falando de reação, de reagir, de procurar ajuda, de tomar uma atitude para se defender das próprias amarguras. Então a gente tem uma personagem que ela sofre muito, mas às vezes ela brinca com o perigo. Enfim, gente, é um livro que, apesar da minha avaliação crítica, é um livro com uma estrutura narrativa maravilhosa. A gente tem gatilhos aqui, tá, gente? De ideação suicida. Então tenha muito cuidado ao ler esse livro, porque ela tem uma obsessão pela morte. Então a gente vai ler aqui em alguns momentos algumas questões sobre isso, algumas ideações, algumas se fosse assim, se eu fizesse assim, então a gente vai ter isso. Mas a Silvia, ela constrói essa narrativa de um jeito que você se encanta pela forma como ela conta o que está acontecendo. O jeito como ela compartilha com você o que está acontecendo, até mesmo as suas chatices, te conquista, sabe? Aí você quer acompanhar, porque ela é chata, mas o jeito que ela conta a história não é chato. E ela não é chata o tempo todo. Olha que interessante. E aí você vai pegando apreço pela história, pela narrativa, pelo que está sendo contado, pela forma como é desenvolvido. Gente, enfim, eu não vou falar mais nada, porque é um livro muito conhecido. Eu acho que é daqueles que todo mundo leu, menos eu. Mas se por acaso você não leu, levando em consideração os gatilhos, eu te aconselho demais a ler esse livro. Porque esse livro é muito importante quando se trata de transtornos mentais, questões psicoemocionais, depressão, ansiedade. É um livro que vale a pena ser lido para que a gente possa conhecer
o que vai dentro da cabeça de uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, o que uma pessoa que desistiu da própria vida, que perdeu as expectativas em relação à própria vida, o que essa pessoa pensa, o que vai na cabeça dela. Então, levando em consideração esse mundo que é necessário conhecer, até para a gente poder ajudar alguém que está perto da gente e de repente está com sintomas, atitudes parecidas, é um livro válido, é um livro que entrou na lista dos favoritos do ano de 2025, a minha primeira melhor leitura do ano, que eu indico demais para vocês, lembrando sobre a ressalva em relação aos gatilhos. É isso, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!